Olá, turma. A gente vai dar continuidade à nossa aula de Excel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtro. Eu tenho aqui uma tabela já pronta, né, que traz datas, produtos, cidade, fornecedor, quantidade, unitário, total. Poderia ter uma outra tabela, tá? O que facilita bastante para a gente é estar trabalhando com filtro. É, um exemplo, eu posso, por exemplo, selecionar essa tabela toda e usar o filtro que fica aqui no menu página inicial mesmo, nessa parte de classificar, eu tenho aqui a opção filtro, tá? Quando a gente coloca filtro, ele vai aparecer essa setinha e essas setinhas aqui ela facilita você encontrar um determinado valor, né? Você também pode, por exemplo, usar, por exemplo, ordem alfabética, né? Classificado A a Z, e ele vai mudar aqui os nomes, né, em ordem alfabética. Ou então, se você quiser, na parte aqui, né, de número, colocar do maior para menor. Então, o filtro ele serve para isso, para facilitar aí você fazer uma leitura, tá? Ou, por exemplo, eu quero só o produto A. Então, eu deixo aqui só o produto A para poder filtrar, tá bom? Então, eu posso estar utilizando aí essa parte do filtro. Vocês podem tanto estar colocando o filtro nessa parte, né, do menu inicial, mas eu também tenho aqui no menu dados, eu tenho aqui para colocar filtro também, tá? Então, tanto faz selecionar a tabela toda ou selecionar somente o primeiro campo, que ele vai estar colocando filtro para você. Então, o filtro, na realidade, nada mais é aí para facilitar aí você tá achando um valor correspondente, né, fazer uma busca, isso ajuda bastante. Pessoal, utilizando o filtro avançado. O que é utilizar o filtro avançado? Para utilizar o filtro avançado, significa que você não vai querer filtrar na mesma tabela e quer importar, quer pegar essas informações de uma outra tabela, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o produto e o fornecedor. Poderia ser outros valores, tá? Vou pegar aqui o produto A e vou pegar aqui o nome do João. Vou colocar aqui. O que significa? Significa que eu vou filtrar todas as informações que tem o produto A e o João. Então, para facilitar, a gente seleciona já a tabela toda. Deixa eu só confirmar aqui. Tá. A gente seleciona a tabela toda. Aqui na parte de dados, no filtro vamos em avançado. Aqui ele já tem a tabela, né, que é a lista que eu quero procurar. E aqui, ó, onde tem os meus critérios, eu seleciono os critérios que eu quero. E aí, ele automaticamente coloca para mim as informações relacionadas ao produto A e o produto João, né, o nome fornecedor João. Então, eu também posso também fazer essa busca, né, também facilita, né, fazer essa busca. Então, vamos lá. Então, esse avançado, pessoal, ele ajuda também a, por exemplo, eu quero filtrar a minha tabela, deixa eu selecionar aqui a tabela, eu quero filtrar a minha tabela para aparecer em outro local. Então, eu não quero que filtre nela, eu quero ver ela original, mas eu quero ver o filtro, essas informações em um outro local. Então, eu posso vir aqui, ó, copiar para outro local. Aqui no intervalo eu vou copiar esses critérios externos. E aqui, ó, é onde eu quero a minha nova tabela. Então, eu vou clicar aqui nessa célula e vou dar um OK. Então, ele me traz aqui as informações. Poderia ser numa outra planilha, tá? Se eu quero essas informações um outro local. Então, a parte de filtro avançado, eu consigo filtrar através de informações fora da tabela e consigo também importar essas informações também externas, ok? Pessoal, eu tô com uma versão do Excel 2013 aqui, tá? Não atualizei ainda. Eu vou para minha versão online do Excel, porque a gente vai falar um pouquinho sobre filtro também, mas o filtro utilizando eu fazer um filtro, mas na realidade utilizando função, tá? Essa função é para os Excels mais recentes, para os Excels, o Excel versão do Excel mais novo, né?
Então, por aqui, a minha versão aqui, pessoal, tá em inglês, tá? Eu creio aí, não sei se vocês forem em File e Opções, no meu não deu certo, tá? Eu tentei mudar a linguagem, porém não deu certo. Mas a gente vai fazer em inglês mesmo, usando a função filtro. Para que serve isso? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer aqui que eu quero os fornecedores que vendem o produto A. Então, eu vou fazer uma busca do produto A, utilizando o filtro, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, eu coloco igual, filter, tá? Se vocês tiverem dificuldade, pessoal, esse FX aqui, ele explica a função. Então, pode sempre clicar no FX aí quando vocês tiverem problema aí de entender a função. Eu não vou clicar, porque como está em inglês, né, vai ficar mais complicado ainda. Então, vamos lá. Filter, tá? Em inglês, no caso, se a versão tivesse em português, era para usar a palavra filtro mesmo. O que eu quero? Eu quero saber os fornecedores que venderam o produto A, certo? Então, o que eu vou fazer? Ele é muito parecido com o que a gente fez lá no Conte C ou no Soma C, tá? Eu primeiro preciso selecionar o que eu quero que ele traga. O que eu quero que ele traga? O nome dos fornecedores, certo? Então, eu vou selecionar o que eu quero que ele traga. Separo com ponto e vírgula e ele vai procurar o quê? Os respectivos fornecedores que vendem o produto A. Então, eu vou selecionar todos os produtos, ok? E aí, o que eu quero? Eu vou colocar igual e vou colocar o produto A, tá? Fecho parênteses, vou dar um Enter. Ele vai construir para mim, pessoal, uma tabela. Olha que legal. Ele não coloca as informações todas na frente. Ele vai colocar uma embaixo da outra. Isso facilita, às vezes, para você montar uma nova tabela. Às vezes, você quer montar uma tabela somente com as informações do produto A ou então do fornecedor João. Então, na realidade, isso facilita para a gente, tá ok? Vamos dizer que eu não quero mais o produto A, eu quero o produto B, né? Então, eu vou trocar aqui para B. Ele atualiza para mim, tá? Na realidade, como eu tenho nomes repetidos aqui, ele pegou todos os Josés que vende o produto B, tá? Mas, porém, se eu tivesse aqui uma informação, na realidade aqui diferente, ele ia montar para mim essa matriz, tá ok? Um problema que a gente tem do filtro, o filtro, na realidade, ele constrói como se fosse uma tabela, uma matriz pra gente. Então, as informações não ficam em uma célula só, ela vai para as outras células, tá? Um problema que eu tenho é que se eu colocar um valor não correspondente, por exemplo, aqui não tem produto E, ele vai dar um erro, tá? Isso aqui é um erro na matriz, ou seja, não achou o produto. Então, para evitar esse tipo de erro, às vezes você está procurando um número e às vezes não tem, o que você pode fazer? Você vai colocar, igual a gente faz na função C, não encontrado. Coloca um ponto e vírgula e coloca não encontrado, para não dar o erro, né? Então, quando ele não encontrar, ele vai dar esse retorno dessa palavra não encontrado. Então, você pode ver que ele não encontrou aí o produto que a gente está procurando, tá? Então, isso facilita bastante aí você numa busca, eu não preciso ser respectivamente, né? Igual eu fiz o fornecedor que vende o produto A, posso fazer de outras informações da minha tabela. Então, é muito simples estar utilizando, então existe essas duas opções de filtro, tá? Então, quando alguém falar de filtro, tem tanto o filtro, né, utilizando como recursos aí para você procurar, e tem a função que se chama filtro. Porém, a função que se chama filtro, pessoal, eu sei que o Office 365, esse online que a gente utiliza, ele existe, tá? Porém, nas versões, eu ainda não testei na versão 2016, vou verificar, mas na versão 2013 não tem. Então, por exemplo, aqui eu tô com a versão 2013. Se eu fosse usar, por exemplo, igual filtro, que aqui a versão está em português, tá? Ele não reconhece. Então, ele não ia achar para mim essa função. Olha para você ver. Vou fazer aqui para vocês terem uma ideia, mas ele vai dar erro.
porque na realidade essa versão ela não reconhece, tá? Então essa função ela é inválida na versão 2013 que eu estou utilizando, porém nas versões mais recentes vocês conseguem estar utilizando essa função filtro. E o que é legal é que vocês conseguem montar uma nova tabela, né? Por exemplo, na função filtro, eu consigo, por exemplo, pegar as informações do respectivo produto A, utilizando essa função, tá? Pessoal, é só isso. É para vocês entenderem um pouquinho como trabalhar aí com filtro, é muito simples. Só não confundam, né? Que às vezes a gente tem aí um chamado para filtro função e às vezes tem chamado aí para entender um pouquinho o filtro de tabela, tá? Então a gente tem os dois, é só para você saber que hoje a gente trabalha ou com filtro função ou com filtro da gente aí colocar na tabela mesmo, tá ok? Pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, estou no chat. Até mais.